Olá pessoal, meu nome é Oswaldo Andrade, estou aqui mais uma vez para dar uma ajuda a vocês, uma reinterpretação sobre a obra de Le Corbusier, à luz dos trabalhos, dos desenhos e da grandiosidade da obra que ele nos deixou. E partindo desse princípio que ele utilizava mais dos desenhos para se expressar mais do que as próprias palavras, nós fizemos um estudo baseado em seus desenhos e em suas obras, mas não deixamos de lado a contribuição passada dos professores, do pai e a mãe e até do primo, que foi muito importante para a sua formação. O nome Le Corbusier, como nós sabemos, vem da palavra corbu, que significa o corvo, né, em francês. E também do perfil característico da fisionomia, onde o nariz dele se apresenta de uma forma mais predominante, através dessa imagem que vocês estão vendo do nosso PowerPoint. Lembrando sempre que os pais, como geradores da nossa identidade maior, Corbusier partiu de uma família de 2 filhos. O primeiro filho, muito dedicado à música, através do exemplo da mãe, que era uma professora de música, e do pai, que era um artista também, mas que se dedicava à parte mais de engenhosidade, pinturas dos relógios, cuja cidade que morava na Suíça, com a fronteira da França, se desenvolveu muito a partir do design de relógios. Corbusier, por sua vez, tinha uma certa dificuldade em ver realmente. Ele tinha aqueles óculos a vida toda. Então o pai, muito preocupado com isso, indicou para Le Corbusier, assim como os próprios parentes acreditam, a orientação de um professor que foi muito importante na vida dele, que é esse professor que a gente está vendo aqui, os primeiros desenhos dele, das vilhas, muito comum na Europa, mas que já com uma preocupação em detalhamento, em expressão gráfica, em aparentar a estrutura, mesmo que sem utilizar os princípios que ele virá a defender com mais veemência, como nós vamos ver nos próximos slides, que é o Le Chatelier, que é o professor que disse que ele ia ser arquiteto, que chegou para ele e para o pai e disse: não, você vai ser o arquiteto e nós vamos fazer, apesar dele ter uma ojeriza, a arquitetura contemporânea da época, né, que era baseada nos estilos, era uma arquitetura pouco verdadeira, como nós vamos entender o sentido dessa palavra, mas mesmo assim, por ter uma facilidade de desenho e de comunicação através dele, fez com que isso fosse o perfil da futura profissão dele como arquiteto, apesar de até então ele não saber se seria arquiteto ou até pintor. Mas o Le Corbusier, por ter um amigo também chamado Océphane, que foi um dos artistas contemporâneos deles, que vocês vão ver mais detalhadamente, que fundou o purismo, que era uma linha de pensamento paralela a De Stijl, que aconteceu na Holanda, que é paralela a Bauhaus, que aconteceu na Alemanha. Era um movimento aliado a Picasso, inclusive, que Picasso também partiu desse princípio do cubismo, que Picasso criou o cubismo. Le Corbusier, por sua vez, não queria acompanhar, ele queria ser mais livre. Então ele criou o purismo, uma forma de expressão mais ligada às artes plásticas. E também desenvolveu projetos já na fase mais adulta, depois inclusive de ter viajado muito pela Europa, como nós vamos ver pelos vídeos. Criou a Casa dos Pais, que nós tem esse traçado áureo, que já é uma coisa que ele também vai desenvolver com mais detalhamento com o módulo, e nós veremos também. Mas não deixou a pintura de lado. A pintura era um trabalho que ele fazia com tanta importância como a arquitetura. Na verdade, para ele a arquitetura não era uma coisa separada. A arquitetura para ele era tudo na vida dele. Era o design, como nós vamos ver na produção de imóveis, era a pintura, como nós vamos ver na produção artística, era na música por conta da influência da mãe, e a questão do ritmo, do módulo. E tudo para ele, a arte estava envolvida, assim como a arquitetura também, não havia uma desvinculação. Então, partindo desse princípio
nós vamos ver com mais detalhe na obra de Ozefan, que esse é o ateliê que nós temos aqui ao lado, que ele também desenhou, além da casa dos pais, já com linhas puras, modernas, como se fazia na época da Bauhaus, como já se fazia nas fábricas, nos hangares, nas viagens que ele fazia. Nós vamos ver o navio, foi muito importante para ele, porque era um elemento do design moderno que fazia com que ele achasse que a arquitetura era algo interessante. Até então ele achava que a arquitetura era uma coisa... Ele não teve uma formação acadêmica clássica, né? Ele partiu para fazer paralelos com a poesia da máquina, da indústria, e trazer isso para a arquitetura e para as artes plásticas também. Então, como falei anteriormente, ele chegou não só entre os períodos de guerra, não havia como você construir, nem até talvez como pintar. Então, ele chegou a fazer escritos, movimentos escritos, como o Espírito Nouveau. Como houve o Arte Nouveau, ele criou um espírito novo. Ele queria que a arquitetura partisse desse espírito. Antes do pré do cubismo, como ele escreveu aí nesse manifesto, antes do cubismo teve o Espírito Nouveau, ou como Ozefan fazia, os trabalhos mais puros possíveis, todo baseado em formas clássicas, que são a proporção áurea que nós estamos vendo nesses slides, todos que aparecem. Essa é a proporção áurea, que é o simples rebatimento da diagonal de um quadrado. Esse é um terceiro ponto, que seria a harmonia revista de uma forma mais dinâmica dentro da modernidade, porque esse elemento ponto áureo, esse ponto áureo já era estudado na Renascença, já era estudado nas belas artes, mas de uma forma clássica, revendo as colunas dóricas, coríntias, como nós vamos ver quando ele criou o Bodulô, que era o elemento que dava harmonia em toda a composição, não só na parte de arquitetura, como na arte plástica, no desenho das artes plásticas. Então, vemos claramente nessas fotos ao lado essa vila, é um dos vários projetos que ele fez, que a cor, as formas puras, as cores puras, o equilíbrio da proporção áurea levou a ele a desenvolver todas as casas e até os projetos maiores urbanos que nós vamos estudar diante dos próximos slides. E o sistema construtivo também, que é um detalhe importante frisar que o primo dele, como eu falei anteriormente, Pierre Jeanneret, que também tinha um nome, Le Corbusier, era Claude Edouard Le Corbusier Jeanneret. Foi por conta dessa proximidade com o primo que ele sugeriu que criasse o nome dele Le Corbusier, para fazer essa diferenciação entre o primo, que era engenheiro e dominava as artes de construção em beton armado, concreto armado. Então foi uma sociedade que durou a vida toda, do primeiro ao último projeto. Pierre Jeanneret estava sempre ao lado dele, assim como Ozefan, assim como Picasso. Então nós vamos estudar esses elementos, e para dar força a esse pensamento ele criou um elemento que ele chama-se casa Maison Dominant. Dominant por conta do jogo, que você pode se adequar às posições mais necessárias, mas que tinha essa essência que era a estrutura, a laje e essa relação de uma laje com a outra, que nesse caso, na casa Dominant, aparentemente é a escada, mas que vocês vão ver em outros projetos vai ser a rampa, porque ele acha que o espaço tem que ser contínuo, fluido e limpo. Mas de um modo geral a escada resolvia esse problema entre um elemento e outro, porque a arquitetura para ele era o espaço, era a definição de espaço, mais do que, como nas artes decorativas, era a definição entre os estilos. Então aí é que está a grande, vamos dizer assim, insight dele. Inclusive ele tem amizade com Einstein, ele estudava teoria da relatividade, e tinha noção de todos esses novos pensamentos que à época nem todo mundo entendia, né? Ele já tinha consciência disso e queria traduzir isso para as casas, para os projetos, e lançou essa ideia da Maison Dominant, que seria essa estrutura independente, e daí você faria todos os fechamentos, independente da estrutura. Portanto, ela tem a estrutura, essa proporção áurea clara. Então não só tinha esse pensamento construtivo simplificado, estandartizado, mas ele queria que as casas lembrassem ou pudessem ser a exemplo do que estava acontecendo na época, que era a Revolução Industrial, e principalmente a indústria do automóvel, não só a indústria de aviões, as pessoas que fabricavam avião fabricavam automóveis,
e ele também chegou aí, inclusive, a Chicago, uma época, para fazer um projeto, e conheceu toda a linha de montagem da Ford. Fez uma grande amizade com o pessoal em Chicago, e levando isso para a França com a fábrica da Citroën. Claro que não é a mesma forma de escrever, porque ele fez uma diferenciação, mas é uma referência ao carro típico francês Citroën da época, que também era um carro ultra moderno. Então ele chegou até inclusive levar esse plano para os proprietários da fábrica, para que fizesse isso em regime de industrialização, chegasse isso como se fosse um carro, você fosse comprar um carro, comprasse o Citroën A, tanto é que as casas é L, B, C, ele dá nome às casas como se fosse em série A, B, C, D, e com o nome Citroën, né? O nome Citroën seria um nome universal, que lembrasse a França. Mas, claro, sempre levando em consideração o espaço através dos vazios, dos cheios, das proporções, inclusive trazendo isso para a cidade, que era na época era um problema a questão das novas habitacionais, novas habitações para as indústrias, para as pessoas, os trabalhadores, a nova classe burguesa que crescia a cada ano, né? Inclusive posterior à guerra, quando havia a destruição das cidades. Então esse pensamento foi crescendo, se levando a um nível mais de 3 andares, como podemos ver nesse projeto, e mais a percepção de que o espaço vazio era necessário, que o ar verde tinha que ser preservado, que se via-se na época isso como uma agressão à arquitetura da época, né? Porque a arquitetura da época via o homem como centro de tudo, do universo, e a beleza, as ordens, tudo devia ser preservado. No caso dele, ele achava que era o espaço teria que ser limpo, o fluxo teria que ser contínuo, o verde deveria ser preservado, levando isso inclusive para os terraços. Você vê que nos projetos, os terraços todos têm vazios e já tem áreas verdes e cobertas, tetos, jardim. Isso numa planta de 3 níveis, que seriam os conjuntos habitacionais pós-guerra mais comumente feito naquela época, mas isso não deixou de ser a semente para pensar a cidade como um todo. Continuando esse pensamento, chegamos a essa vila, que ele aí já tem quase que claro na cabeça dele todos os princípios de como deveria ser essa arquitetura, e baseado em que ele fazia palestras, justificativas, teorias, livros. Ele era um poeta, um filósofo e um arquiteto, e pintor, escultor também. Ele não deixava de fazer esculturas, como vamos ver nos próximos trabalhos. E isso deu aí uma visibilidade mundial e fez com que fosse convidado para vários lugares. E até nas viagens dele, ele ia para Grécia, estudava o Partenon, né, isso na formação dele, justificando a reutilização da proporção áurea, como você vê aí. Ele utilizava, porque ele achava que o mundo teria que ter uma ordem, a beleza tem que ter um elemento, e esse elemento era um módulo chamado um módulo, ou módulo áureo, segundo alguns autores. Mas o ponto áureo é um ponto que você não é belo pela simetria, mas é belo pela proporção. Essa proporção é dada por essa relação da diagonal do quadrado rebatida. Isso está descrito teoricamente, mais detalhadamente no módulo 1 nós vamos ver. Pitágoras, né, que foi um elemento que foi a base de tudo. Ele foi no Partenon, viu que isso estava desenhado na fachada do Partenon, viu que isso poderia ser levado para os projetos habitacionais ou outro tipo de projetos. Para ele, ele via a arquitetura como espaço, independente se fizesse um palácio ou uma cabana, que foi onde ele morou nos últimos dias deles, mas para ele era um palácio porque tinha as proporções harmônicas, tinha as proporções belas. Então para ele importante era a proporção e o espaço. E claro, relacionado com o homem. Por isso que chamou o módulo, como nós podemos ver no filme, a todo o desenvolvimento da arquitetura dele. E ele foi convidado para fazer casas em quase todos os locais do mundo. Em Tóquio fez casa, na Argentina fez casa, quase todos os países da Europa fez casa. Aqui nós temos até projetos em Pernambuco que não foram realizados, como a casa que eu soube através da filha do pintor Cícero Dias, que era um modernista, que era muito amigo de Picasso. Trabalhava, convivia com todos esses artistas, e Le Corbusier chegou a fazer esse projeto para Cícero Dias, mas acredito que não, esse projeto ainda não foi desenvolvido. Quem sabe um dia a gente resgata e consegue fazer essa obra
como muitas das obras dele foram resgatadas de projetos não executados em vida. Isso é uma possibilidade. Mas dando continuidade ao conhecimento das casas, então nós vamos ver essa casa na Argentina como é interessante. A relação dela, que você vê que Picasso, ele, apesar de ser ultramoderno, apesar de ser super criticado por fazer planos que revê toda a arquitetura sem levar em consideração o passado no sentido de restrito, que é aquela coisa que tem que ser intocada. Ele não, ele preservava as proporções. Você veja que a relação dos balaústres antigos com a fachada nova, com a releitura de uma fachada nova, com o uso de elementos estruturais equivalente ao nosso Combogó, você vê que é o Brisson, né, que é um elemento criado por ele. A estrutura quase que completamente independente, como as casas dominó já seriam. E a marcação de entrada nos portais das casas antigas revisto de uma forma moderna. Então ele era um arquiteto que tinha uma síntese dos conhecimentos históricos, dos conhecimentos artísticos, dos conhecimentos, de um modo geral, muito complexo. E por isso mesmo criou uma forma de fazer arquitetura de uma forma muito simples e às vezes até mal interpretada por conta dessa falta de conhecimento, que não é só fazer um quadrado, é um quadrado relacionado com o ambiente que está inserido. A gente tem uma arquitetura moderna difundida, mas não harmônica como era a dele. Essa é a nossa grande crítica a essa produção pós-corbusiana, que chama-se arquitetura internacional. Então nós vemos ele se preocupava muito com o aproveitamento do espaço por conta do viver entre as duas guerras. Então era necessário desenvolver uma tipologia que é habitacional mínima, mas com qualidades de palácio. Então ele previa circulações independentes, módulos que se encaixavam um no outro e o aproveitamento máximo do espaço, com flexibilidade inclusive. Então a gente vê uma série de pensamentos assim distintos já de uma forma de fazer arquitetura, que ele vai ser realmente realizado nos prédios maiores que a gente vai analisar depois desse. Quer dizer, existe uma continuidade na obra dele, que muitas vezes o arquiteto pensa que não, você faz um projeto, esse projeto, o outro é outro, completamente diferente e outro. Na verdade, existe uma linha de pensamento que vai sendo desenvolvida e sendo baseada em vários projetos, não é um projeto só. Então é uma questão para que a escola, que vocês fazem um projeto, faz um planejamento, o outro projeto, aí é outra coisa completamente distinta, deveria ao contrário ser uma continuidade daquele para que cada vez ficasse mais maduro e vocês conseguissem realmente fazer uma coisa com mais profundidade, como você conseguiu. Então vamos chegar a um plano que ele chegou a pensar a cidade, não só a cidade de Paris, mas a cidade de Buenos Aires, a cidade do Rio de Janeiro, porque ele era convidado para todas as cidades, e lançou essa ideia do plano de Vision, que não é nada mais nada menos do que aquela casa dominó vista de forma vertical em alguns momentos, quando era necessário, e mais horizontal em outros, para dar a questão da escala humana. Então ele criou um plano de Vision que foi muito criticado em Paris, porque ele não considerava aquela parte antiga de Paris e refazia todo esse projeto, quer dizer, toda essa questão urbana dentro dessa linguagem moderna. Isso foi um ponto muito crítico na obra, mas para quem não entende de arquitetura, porque a contribuição que ele estava dando era espacial.